Olá, eu me chamo Rolf e vamos falar aqui sobre como que a morte tem influência, e é muito importante essa palavra influência, não é determinante, mas há muitos casos de mortalidade é influenciado por nossos próprios comportamentos. Comportamentos, emoções, a nossa saúde mental ao longo do tempo. E eu vou mostrar alguns gráficos aqui que são muito interessantes para a gente ter uma noção de como somos vulneráveis à mortalidade, às doenças de uma forma geral e à mortalidade. E que uma parcela disso é das nossas crenças de que somos invencíveis, somos infalíveis, e isso é uma grande bobagem, uma grande mentira, que só prejudica, porque a gente com essa crença a gente evita de se cuidar e se proteger das consequências naturais de comportamentos não saudáveis e comportamentos de risco para a nossa própria saúde. Para você ter uma ideia, né, isso aqui é um texto que eu fiz, está lá no saudementaldohomem.com.br/V004. Nossa maior causa de mortalidade é infarto agudo do miocárdio. E aqui no livro Psicossomática Hoje, mostra a relação totalmente mais que provada, né, de como alguns neurotransmissores estão associados a doenças cardíacas. Esses neurotransmissores são interessantes porque eles são absolutamente importantes, necessários e benéficos, desde que não esteja no nosso organismo em cargas muito altas e por muito tempo. Existe um conceito, e eu vou falar sobre isso em outro momento, que é a carga alostática, que se refere exatamente a essa permanência de neurotransmissores normalmente saudáveis, importantes e bom para a gente retomar nosso equilíbrio interno, mas que quando acontece por muito tempo acaba por ser prejudicial, né? E isso não é só o nosso organismo, né? A carga alostática tem muito a ver com os fatores sociais e que se referem a estresse profundo por muito tempo. E aí a gente lembra logo de trabalho, quando a gente fala de forma geral. A medicina já sabe isso, por exemplo, doenças cardíacas acometem mais pessoas pretas e pardas. E eu perguntei uma vez para uma médica e ela não soube responder se isso está relacionado à condição social desse grupo de pessoas ou alguma característica genética, né? E não tem característica genética que explique que homens pretos tenham mais problemas de coração do que homens brancos. Agora, explica-se facilmente pela carga alostática. Quando você tem uma vida altamente estressante, muito mais estressante para pessoas pretas, né? Pessoas pretas não podem sair de casa sem se preocupar, porque a qualquer momento a polícia pode parar e acusar indevidamente por algum crime que não existe, né? Se você tiver com guarda-chuva na rua, vai ser confundido com uma metralhadora, com uma arma, com espingarda, e você vai ser baleado. Você está trabalhando e você é baleado simplesmente pela cor da sua pele. Então o estresse, o estresse é muito responsável por isso. E quando você está numa sociedade altamente racista como a nossa, é natural que essa carga alostática seja muito maior em pessoas que têm um estresse maior. E pessoas pretas e pardas têm esse estresse maior porque sofrem racismo diariamente. Vamos voltar aqui. Para a gente ter uma ideia, eu peguei os dados aqui do DataSUS, dados de mortalidade,
que estão disponíveis para qualquer pessoa no SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Eu peguei os dados de 96 a 2021, porque 2021 é o último ano que a gente tem essa informação, e 96 foi o primeiro ano que estava as causas da morte estavam codificadas com o CID-10, que é o que a gente está atual. Em breve deve mudar para o CID-11, mas ainda estamos no CID-10. Então, beleza, olha só, 17 milhões de homens morreram nesse período contra menos de 13 milhões. Isso dá uma diferença de 32,8% a mais para homens. 32,8% a mais. Estou ignorando aqui o não informado, porque é um número irrisório, né? E não tem a informação, a gente não consegue saber se é pessoas, se é do sexo feminino, se é do sexo masculino ou intersexo. Talvez na classificação, como não tem o código para intersexo, coloca não informado. É possível que isso aconteça, mas eu não sei falar. Né? Então, ao longo dos meses, essa diferença, ó, desde lá de 1996, 12, né, ainda tem informação de mortalidade de 95, mas começa aqui em 96, né? A partir daqui. Então esses dados são, aqui a gente vê uma diferença, se a gente quiser olhar os dois, né? Em qualquer momento a diferença é próxima disso que a gente falou, né? 16 contra 12, quase 17 contra quase 130 mil naquele período, né? E aqui em 2020 acontece uma perturbação nesses números, né, que houve casos muito maiores de morte por Covid. A gente tá falando, essa mudança brusca aqui em 2020 se refere a Covid. E quando a gente, voltando um pouco lá, né, quando a gente fala de mortes por sexo, idade e cor, raça. E aqui eu excluí amarelos e indígenas, porque é um número muito pequeno de pessoas, e aí os gráficos não ficavam interessantes, não ficavam visíveis, bem visíveis, né? Então, aqui, olha só, né? Mesmo em idade menor, deixa eu colocar aqui para ver os dois, né? Mesmo em idade menor, está falando aqui de idade de 7 anos. 7 anos, né? 8 anos. Quando a gente fala de idade de 8, só olhar esses quadrados menores, já vê que ainda criança, meninos morrem mais. Né? Olha só, de 4.400 para 3.200. Isso vai aumentando, mas chega aqui no início da adolescência, onde de 13 anos até 20, que é 21, né, já vê que há um afastamento muito maior. E isso se refere a outras causas. Isso aqui eu vou analisar com mais detalhes mais na frente. Né? Mas a gente está falando aqui de suicídio, a gente está falando de morte por arma de fogo, de acidentes. E aí, de novo, né, olha só, pessoas pretas e pardas, o quanto que essa subida, essa diferenciação é maior em pessoas pretas e pardas. Né? Isso aqui está relacionado a, principalmente, morte violenta, que, de novo, né, vivemos numa sociedade muito machista e as consequências estão aí. Estamos matando pessoas jovens pretas. E aí aqui eu coloco aqui a taxa de mortalidade ao longo dos anos, e isso vem caindo. Né? O ideal é que, o normal seria que fosse 1 aqui, né? Porque morremos em taxas muito próximas de mulheres. Então a mortalidade deveria ser próxima também, mas não é.
uma série de... A maior causa de morte do brasileiro é infarto agudo do miocárdio, daqui a pouco a gente vai ver. E no infarto agudo a gente já morre bem mais que mulheres. Aqui por CID, né? E aqui o período de 18 a 21, porque eu queria pegar mais os dados mais recentes, e aí o principal causa de morte aqui é CDI, que são doenças do sistema cardiorrespiratório, C são os cânceres, e o B é onde está o B34, que é a doenças por vírus de localização não especificada. Foi onde convencionou-se colocar o mortes por coronavírus. E aqui a gente está falando de uma proporção de 10%. Nesse período, 10% das pessoas que morreram por coronavírus. O segundo, como não poderia ser diferente, infarto agudo do miocárdio. E aí pneumonia por um micro-organismo não especificado. Pneumonia, a gente está falando de pulmão, num período de pandemia, de um vírus que ataca o pulmão, então muito provavelmente isso aqui também está relacionado, né? Então a gente somaria ali lá os 10% mais 3,6%. Outras causas mal definidas e não especificadas também, né? Que causas mal definidas são essas? Como que 3,6% de mortes são mal definidas e não especificadas? Doenças pulmonares, então aparentemente aqui, né? Claro, o coronavírus e várias outras que tendem a ser ou estar relacionadas ao coronavírus também. E aqui vamos ver o quanto que cada um desses, a proporção de homens e mulheres. Aqui eu já excluí os não informados. Aqui o B34, que é o coronavírus, 44 contra 56%. Veja só, todas as maiores causas, a R99 aqui, outras causas não definidas e não especificadas, todas quase todas, né? Aqui o E14 diabetes, e o outro I10, que é hipertensão essencial. São as duas causas que mulheres morrem mais do que homens. Em proporção, né? Em números, não tem a informação do número daqui, eu não coloquei. Mas em uma aqui, né? Um pouco acima de mulheres, está 50,2 contra 50,4, que é o J18, que é pneumonia por micro-organismos não especificados. Ok. Então a gente já vê que, olha só, das 10 maiores causas, 8 maiores causas, 6, a grande maioria, homens morrem mais que mulheres. E aí você pode dizer várias coisas, né? Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, aqui, que é a segunda, agora em 2022, com a vacinação, já deve ter reduzido bastante o número de mortes aqui do B4, e infarto agudo do miocárdio deve voltar a ser a causa de morte mais frequente na nossa população, e homens são prevalentes. Lá no primeiro parágrafo que eu tinha mostrado, né, quando a gente fala que é mostrado a relação entre ansiedade e produção de catecolaminas e corticoesteroides, que provocam arritmias, hipertensão, insuficiência cardíaca e outra. Quando a gente está falando de principal causa de morte do brasileiro é infarto agudo do miocárdio, isso está relacionado à ansiedade e outros estressores, já é um ponto a se pensar como que a nossa saúde mental interfere na nossa própria saúde. Se a gente passa muito tempo estressado e numa situação de não conseguir lidar com essas situações de uma forma saudável,
a gente tende a ir acumulando e corroendo por dentro o nosso próprio organismo. E aí a nossa própria educação, a gente tende a não conversar sobre o que a gente sente. A gente guarda muita coisa, vai guardando, até que aparece algum evento, que é a famosa gota d'água, que leva a alguma coisa. Leva a um infarto, leva a um rompante de agressividade, leva a um rompante de depressão, você não consegue fazer, leva a várias coisas, né? Mas é importante a gente ter noção de que as consequências não são boas. Quando a gente guarda muita coisa pra gente, as consequências a longo prazo e a curto prazo não são boas, né? Tanto nas relações pessoais, afetivas, trabalhistas. E aí o trabalho também tem uma função muito importante nisso, né? A nossa sociedade é muito individualista e isso salve-se cada um por si e seja o que acontecer. Não vou me importar com ninguém mais, vou me importar comigo. E isso causa relações não construtivas. Causa relações em que você se vê sozinho no mundo, não tem com quem compartilhar suas dores, suas emoções, suas preocupações. E aí, na medida que você vai guardando tudo isso, né, e aí vai muito de uma estrutura social em que o homem tem muito pouco ou quase nenhum espaço para falar sobre si mesmo. E nisso a gente precisa aprender com as mulheres, né? Como que a gente fala sobre o que a gente sente, o que está acontecendo, como que a gente está recebendo os diversos fatores estressores que a gente sofre diariamente, todo mundo sofre, né? Mas como que a gente lida com isso é que é a questão. Como que a estrutura social está montada de forma que a gente não tenha esse direito de falar sobre as coisas que nos fazem bem e que nos fazem mal. Eu vejo muita gente conversando sobre principalmente na pandemia, o quanto que, e aí para os homens muito mais difícil, era pedir um atestado de Covid. Porque você sofreu medo de demissão, você sofreu medo de ficar afastado, além da própria culpa de não estar sendo produtivo. Olha só o absurdo que é o nosso processo interno de raciocínio. A gente se sente culpado por estar cuidando da própria saúde. Isso tem a nossa educação, a gente foi criado dessa forma. Existe a questão de empresas e chefes e gestores que não se importam com isso absolutamente. Se você não veio trabalhar, põe outro no seu lugar, né? E aí a gente sabe dessas coisas, a gente sabe que isso existe, né? Ele não está preocupado com a sua saúde. Aquela história que os recursos humanos é o principal ativo da empresa, é tudo balela, é conversa para te enganar, né? Não é, definitivamente não é. Então é isso, né? Olha só, e aqui, né? Vamos falar só das duas maiores doenças por vírus e infarto agudo do miocárdio. Tem dois componentes muito poderiam evitar essa situação. Do vírus, a gente tem dois grandes comportamentos que evitariam isso: vacina e uso de máscara. Para além daquela situação em que pessoas com menor poder aquisitivo não poderem ter se isolado como deveria ser. Então já tem exposição natural, né? Pessoas que não só não podiam se isolar, como iam para o transporte público, estava lotado.
né? Aglomeração gigantesca, todos os dias, ida e de volta, 2 vezes por dia no mínimo, né? Ou dependendo da quantidade de transporte que a pessoa precisava pegar. Então tem essa questão, mas tem duas coisas que só se refere a nós, né? Que é usar máscara e se vacinar. Quando a vacina chegou, né? Bem tardiamente, por conta de uma política que não se preocupou com isso. E aí, com relação a isso, a gente vai ter um gráfico lá da vacinação que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Mas durante a pandemia, qualquer pessoa que tinha esse viés de observar essas coisas, você via a grande maioria das pessoas que não usavam máscara, que em 2020 eram poucas as pessoas, né? Hoje já não existe mais. Eu estou gravando aqui no dia 9 de agosto de 2022, mas em 2020 poucas as pessoas que não usavam máscara, mas existia, né? E aí só por curiosidade, né? Outras coisas, morte por suicídio. Veja aqui eu até incluí os indígenas e as pessoas amarelas. E vamos dar um zoom aqui, né? A diferença aqui é muito grande, né? Que se repete para homens e mulheres. Veja só, né? Quando a gente fala aqui, deixa eu colocar aqui. Quando a gente coloca aqui, ó, com 15 anos, já começa a ter isso aqui é interessante, né? Pessoas com idade, crianças também morrem por suicídio. E aqui vai, a partir dos 14, está próximo número, e aí aqui, ó, 16 anos já começa a diferenciar bastante. Quando a gente chega aqui nos 30, já está na taxa mais ou menos de 3 e alguma coisa, 3,6, 7 de homens para cada mulher que morre por suicídio. E os números aqui se repetem. Pessoas pardas. Aqui a gente está falando de quantidade, não está falando de proporção, tá? Então, esses gráficos aqui, para ter uma noção clara se pessoas pardas e pretas morrem mais por suicídio, precisaria trazer a população para esses números. Então é mais ou menos isso aqui. Aqui tem os números em si. E aqui mortes por suicídio, apesar de a taxa o número de mortes sugerir o contrário, porque parece que a curva está muito mais acentuada, mas é só que ilusão da escala, né? Quando a gente vai para o número, em 96 a proporção de homens e mulheres era de 3,8, e hoje, né, no final do ano passado, aqui tá o ano, é porque a data de referência é o primeiro dia do ano, mas se refere ao ano inteiro, né? Passou para 3,5. E aí a gente vai falar um pouco da Covid. A mortalidade por Covid muito maior de homens para mulheres, né? 56% para 44%, isso dá mais de 20%. E aí não surpreende isso, porque quando a gente pensa aqui em vacinação, esse gráfico aqui tem 3 linhas. A primeira é número de vacinas para o sexo feminino, com essa cor meio rosa, laranja. O verde aqui, masculino, o número de vacinas para pessoas do sexo masculino. E aqui eu fiz um cálculo de o número de vacinas para pessoas do sexo masculino se nós, homens, nos vacinássemos a mesma proporção das mulheres. Então é um número teórico, né? Se a gente considerasse a população, a quantidade de homens
vacinadas. Aqui deveria ter sido de 12.900.000 vacinas em abril de 2021. Mas só foram vacinados 10.600.000 homens. E aqui é independente da idade, né? Não tem idade aqui, é por data. Então, olha só, isso só mudou a partir daqui, ó. Aqui em maio, a curva do número de homens vacinados aumentou. Foi mais acentuado, né? E chegou aqui a valores muito próximos do teórico, né? Ou seja, aqui homens se vacinaram a mesma proporção de mulheres. O que aconteceu aqui em maio, quando começou a aceleração e a aproximação? Aconteceu que abril foi o mês de maior número de mortes. A grande parte dos dias, 4.000 pessoas morriam de Covid. Foi o mês mais letal da pandemia. Então, os homens se tocaram e disseram, opa, peraí, não vou morrer. Provavelmente o uso de máscara também aumentou aqui. Mas o mais importante, que realmente reduz a gravidade da doença, é a vacinação. E foi aqui. Logo depois que passou, aí já distanciou aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Já distanciou e aí voltou a ser o número de vacinas abaixo do que a proporção da população deveria ter feito, né? Se a gente tirar aqui, ó, as mulheres, olha só, né? Essa aqui foi o retrato. A gente deveria sempre estar aqui na linha tracejada azul. E só aqui isso aconteceu, né? Aqui também, né? Mas começou a partir daqui. Ou seja, quando a gente percebeu que o negócio era sério, que tinha muita gente morrendo. Provavelmente alguém da família ou teve Covid, ou ficou grave, ou efetivamente morreu. E aqui uma taxa por estado. Interessante notar isso, perceber isso aqui, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, aqui o número é a taxa de mortes entre 20 e 21, nos 2 anos, né? Então aqui, veja só, aqui no Pará, por exemplo, 1,9 homens para cada mulher. Veja só, quase o dobro, né? Muita coisa. Aqui no Rio de Janeiro, que foi a menor taxa, 1,41, e por aí vai. Aqui eu falo do DF, né? A taxa 1,67. Aqui em Pernambuco, onde eu fui criado, 1,55. Então, é isso aí, né? A gente não tem uma constituição biológica que explique essa morte, e aí está relacionado a nossas próprias crenças, nossas próprias formas de viver, a educação que a gente recebeu, e educação no sentido amplo, né? Na escola, na família, no meio social em que a gente vive, a gente vai pegando referências de tudo. E muitas dessas referências é prejudicial para a gente, que é aquele negócio, você não pode falhar. Tem uma frase aqui muito bacana, deixa eu ver se eu coloquei aqui, né? Que é uma escala que avalia condutas típicas de homens, né? Frases típicas de homens, e isso é feito. Eu esqueci exatamente o nome da escala que fala isso. Beleza, né? Isso aqui fala muito sobre a nossa mortalidade. Não importa o que aconteça, o homem deve aparentar ser forte para os outros. A desgraça disso é que não somos. Não somos, eu estou mostrando os números aqui que provam isso, né? Não somos mais fortes. Muito pelo contrário, essa tendência de a gente se considerar mais forte, de não se mostrar frágil que somos, é que leva a nossa maior mortalidade. Morremos mais cedo. E não é a testosterona responsável por isso, como eu ouço de vez em quando.
Não é. A gente frequenta menos médico, a gente se testa para algumas coisas com muito menos frequência do que mulheres. E isso sim é prejudicial. A gente tem mais receio de entrar com atestado no trabalho, porque se sente culpado, porque né, vou deixar, precisar fazer aquilo, precisar terminar aquele projeto, precisava mandar aquele e-mail, como é que é a pessoa... E esse tipo de coisa faz com que a gente evite a ter um cuidado maior com a saúde. Ou só tem quando a coisa já é grave. Quando você sofre algum mal súbito no trabalho, enfim, né? Cada um tem, é muito variado isso. Nem gostaria de exemplificar, mas esse não cuidado que leva a tudo isso. Esse não cuidado e não mudança de comportamento e não mudança de uma estrutura social que nos coloca numa posição de não poder fazer as coisas que são importantes para a nossa saúde. Aí é morrer de trabalhar, né? Tem essa expressão que é muito comum e é muito verdadeira. Quando você só trabalha, você está perdendo tempo de diversão, está perdendo tempo de contato com pessoas que você quer bem, família, amigos, pessoas que você confia, e tudo isso vai minando a nossa própria saúde. Minando de uma forma que chega lá nos 40, 50 anos, algumas pessoas começam a morrer prematuramente, sem necessidade. Isso aqui a maioria dessas causas aqui são causas evitáveis. Doenças por vírus, evitável, com vacina e com proteção de máscara. Infarto agudo do miocárdio, evitável. Totalmente evitável. Mas é fácil? Não, não é. Não é por uma série de questões que estão envolvidas na nossa própria vida. Nossas questões sociais, questões de trabalho e etc, etc, etc. Pneumonia, né? Não especificado, não dá para saber, mas... né? Diabetes, evitável. AVC, evitável. Hipertensão, evitável. Tudo causa evitável. Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo, de arma não especificada aqui, né? Assassinato. E por aí vai. Né? Então, eu acho que o que eu gostaria de deixar claro isso aqui é que essa realidade aqui é possível de ser mudada. A partir de nós mesmos, a partir de discussões sobre as nossas relações sociais. Por que a gente não pode falar sobre as dificuldades que a gente tem? Por que a gente não pode se mostrar frágil para ir ao médico na frequência que for necessária? Porque a gente não consegue se livrar de uma culpa de não trabalhar por uma semana para descansar e se recuperar de uma doença, por mais leve que ela seja. Eu fiz um estudo uma vez que falava das principais causas de licença médica a partir dos dados do INSS. A partir dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Causas de afastamento do trabalho. A pergunta é se você, alguma coisa assim, se você não trabalhou no último mês, foi por qual motivo? Os homens, eles só tinham mais afastamento por 2 motivos. Problema osteomuscular, osteoesquelético, CDM lá, né? Que é você tá com alguma situação do osso ou muscular. Você quebrou uma perna, você não consegue trabalhar, é impossível. Né? Às vezes até vai, mas você está entendendo o que eu quero dizer. E as mulheres eram por dor de cabeça, eram por lombalgia. E aí é muito fácil a gente julgar e dizer, mas isso é bobagem.
Peraí, você está cuidando da sua saúde. Nada é bobagem. Nada é bobagem. Quando você está com a gripe e você vai trabalhar, você está dizendo: a minha saúde não importa. E eu sei que isso não é só nosso. Isso é de uma estrutura, de uma cultura empresarial que condena o atestado. Fulano já entrou com 3 atestados esse ano, pensando em reduzir custos. Quem é a primeira pessoa que vai ser demitida? Não é sem razão esse nosso medo, essa nossa angústia de entrar com atestado médico e de nos negligenciar para não faltar ao trabalho e não ser demitido no ano seguinte, quando precisar cortar custo. Apesar do que as empresas falam, de que as pessoas são os principais ativos da empresa, é mentira. É mentira, e isso tem consequências para nós mesmos. Enquanto que a gente não tiver empresas que realmente se preocupam com o trabalhador, e aí se preocupar com o trabalhador significa principalmente sua saúde. Saúde mental e saúde física, né? Além de dar condições de trabalho para aquela pessoa e dela viver dignamente fora do trabalho. Quando a gente fala de pessoas que precisam de transporte público, faz as contas: 2 horas para ir, 2 horas para voltar, isso no mínimo. Já são 4 horas, mais 8 horas de trabalho, 12 horas, mais 1 hora de almoço, 13 horas, né? Tira 8 para dormir, sobra 5 horas. Quando você chega em casa, você não chega com coragem de fazer mais nada. Nada. Não dá conta de fazer mais nada. E o que você vai fazer? Você vai tentar descansar, mas quando você chega em casa, ainda tem que fazer a compra do mercado, ainda tem que cozinhar para fazer a comida do dia seguinte ou da semana. Mas assim, não tem tempo. E é lógico que quando a gente fica num estresse constante, a maior parte do tempo, é claro que a gente vai adoecer. E aí aquela frase, morrer de trabalhar, mas é muito verdade em várias situações. É absolutamente comum, infelizmente, né? E aí é isso. O que eu queria mostrar era mais ou menos isso, de como que é preciso a gente atentar sobre essas coisas que influenciam o nosso próprio estresse, né? A gente precisa criar condições, e aí coletivamente ou individualmente, ou os dois, né? Idealmente é os dois, para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais plena e não morrer cedo.